Então, para a nossa segunda aula, o assunto biotecnologia. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre o DNA fingerprint, né? Que é um nome bem chique, assim, né? Fingerprint vem lá do inglês, impressão digital, que nos remete ao fato de que esse tipo de teste é tão preciso, é tão fidedigno em resultado, que ele pode ser comparado com uma impressão digital. Como a impressão digital ela é única, cada pessoa tem a sua, né? Então, o DNA também, ele é único, né? Então, ele é a sua impressão digital, entre aspas, no sentido que ele é a sua marca registrada, né? Ele tem todas as informações gravadas ali sobre você. E claro que este DNA, o seu DNA, vai ter 50% das informações compatíveis com o pai, 50% das informações compatíveis com a mãe. Então, é assim que se faz teste, né, para determinação de paternidade, fazendo esse comparativo, porque nós temos que encontrar 50% de similaridade com o pai e 50% com a mãe. E em outras questões, né, em criminalística, na identificação de corpos, aí você tem que encontrar, né, o máximo de grau de similaridade entre o DNA encontrado ali na cena do crime, comparado com os suspeitos, comparado com casos com os parentes, né? E é impressionante como, sem, por mais assim, cauteloso muitas vezes que um criminoso possa ser ali para não deixar vestígios na cena do crime, é praticamente impossível, porque, por exemplo, as nossas células, muitas das nossas células na superfície morrem, né? E porque morrem, descamam. Então, é impossível você entrar no ambiente e não deixar algumas células suas para trás. Então, está sempre ali a prova de que você esteve ali. E muito mais quando é um fio de cabelo. Você vai dizer, Sheila, mas o cabelo não é vivo, ele é pura queratina. Pois é, mas ele tem a raiz, e a raiz é celular. Então, a partir dali, você consegue recuperar DNA e saber de quem é. Então, às vezes, é um pelo, é um cabelo, né? Às vezes, no suor, né? Você, ao tocar uma maçaneta, né? O suor, já junto com o suor que fica ali naquela superfície, você já deixa algumas células suas, né? Então, é praticamente impossível você estar em um ambiente e não deixar algum rastro seu, né? Então, por isso que isso dá muito material para investigação, né, criminal. Então, você consegue ali. Por isso que quando se tem um crime, se isola a área para que os peritos possam fazer, então, o máximo possível de coleta de evidências para depois poder levantar, né, os suspeitos e traçar, né, qual foi ali o crime, para ver se bate com a descrição, com a confissão das pessoas, enfim, né? A biologia hoje e a biotecnologia entra muito nessa área. Para a gente entender melhor como é que é feito esse teste de DNA, eu vou mostrar um pouquinho para vocês um vídeo agora que ele mostra, né, assim, com as técnicas de laboratório, como é que você faz o passo a passo do procedimento. Porque isso a apostila não mostra, ela não fala, mas às vezes aparece, é cobrado. Então, e para que a gente possa, de fato, entender como é que eu vou comparar o DNA de uma pessoa com a de outra pessoa, né? É preciso entender um pouco dessa técnica, né? Chamada de eletroforese, né? Eletro, porque vai ter uma eletricidade, uma energia no sistema, né? Que vai, então, vai fazer uma coluna, vocês vão ver lá, porque nos exercícios aparece só a coluna, mas vocês não têm aí nos bastidores como é que ficou, né, como é que aconteceu a formação dessa coluna. Então, esse vídeo ele vai mostrar, vou passar agora para vocês,
Toda a explicação dele está em inglês, então eu vou deixar no modo mudo, né? Vou deixar mudo e eu mesmo vou falando e explicando, já que é um inglês sem legenda, mas depois quem quiser assistir com o texto original lá do inglês, né? Quem domina bem o inglês, fique à vontade, depois eu deixo lá o link do vídeo também. Tá? Então, ele é um vídeo que foi feito por uma universidade, não me lembro agora, mas é para demonstrar, né, como é que é feito esse famoso teste de DNA, o passo a passo dele. Deixa eu só ver se ele está aqui já disponível. Não, é o FRJ, a Federal do Rio de Janeiro, que confeccionou esse material didático para a gente entender como é que é feito o teste de paternidade. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui. Aqui eu já desliguei o som, tá. Então, primeiramente, você tem aqui nesse tubinho chamado Eppendorf, a amostra de DNA. Então, cada tubo tem uma amostra, a amostra de uma pessoa. Só dar uma pausa aqui. Então, o DNA da pessoa está nesse frasco, tá? Então, cada frasco ali corresponderia ao DNA de uma pessoa em particular. Acontece que o DNA, ele é uma molécula relativamente grande, né? Então, o que se faz? Nesse tubinho, que é o Eppendorf, vai ser colocado ali enzima de restrição para picotar. Então, o DNA, ele é fragmentado, ele é picotado, ele é cortado em pedaços. E aí, como você usa as mesmas enzimas de restrição em cada uma das amostras de DNA, quer dizer que todos os DNAs serão cortados no mesmo ponto. Como são enzimas de restrição diferentes, o que a gente tem? A gente vai ter pedaços de tamanhos diferentes. Alguns pedaços ficam maiores, outros pedaços ficam menores. Tudo que é maior caminha mais lentamente e tudo que é menor corre mais rápido. Então, vocês viram que uma pipeta sugou aquele DNA picotado, né? E vai colocar a amostra em um furinho. Aqui tem um gel. Esse gel ele foi confeccionado com um material específico, tá? Então, a gente faz esse gel, a gente mistura lá, deixa endurecer, rapidinho ele endurece, fica um gel bonitinho, né? Então, a gente confecciona esse gel, faz esses furinhos, cada furinho aqui, ele é você vai colocar dentro de cada furinho uma amostra. Então, com uma pipeta aqui, com a pipeta, você coloca uma amostra de DNA no primeiro pocinho, aqui de outra pessoa, tá? Então, as amostras de DNA. Aí, esse gel, tá? Então, aqui são os furinhos, tá? Com os poços que a gente chama, cada um com uma amostra de DNA de uma pessoa, de uma espécie, né? Põe aqui. E aí, este gel, ele está dentro desta máquina, ele é uma cuba, tem uma solução tampão aqui dentro, tá? Então, mantém isso em solução. E aí é ligado, olha só, neste aparelho aqui, conectado os fios, e ele vai disparar uma corrente elétrica, e a corrente elétrica vai fazer o DNA, os fragmentos de DNA migrarem, ó o pedacinho de DNA andando dentro do gel, né? Porque ele vai ser atraído pela corrente elétrica, ele vai passar lá para o outro lado. E aí, como eu disse, olha só voltar um pouquinho que foi rápido demais. Aqui, mais um pouquinho ainda. Aqui. Então, ele vai ficando os fragmentos para trás, como ele está todo picotado, então aqui ficou ó, esse aqui tem, né? Então aqui vai ficando, vai dividindo, cada fragmento vai parando em um lugar nesse gel, conforme o tamanho. Quanto menor ele anda mais, ele vem mais aqui para baixo. Se ele for grande, né? Quanto maior o tamanho, ele vai ficando para trás. Nessa amostra que foi colocada aqui, já se coloca um corante.
né? Para quê? Porque a hora que você olha o gel, você veja, né? Porque você não vai ver a molécula, você não vai ver o pedaço do DNA, não é mesmo? Então você tem que colocar algum produto que faça isso brilhar para que você veja, né? Que você veja onde ele está. Hoje em dia é assim, mas antigamente se colocava um produto que era radioativo. Tanto que a gente que fazia isso no laboratório ficava com medo danado nessa hora, né? Porque tinha que se proteger bastante, tinha que ter uma câmera protetora para você manipular esse material radioativo. Hoje em dia já não é assim. E aí, este material, ele é fluorescente. Então, você vai colocar num raio ultravioleta e esse raio ultravioleta vai tirar uma foto disso, tá? Então, você vai ficar com uma foto como essa. Então, tem até o aparelho que revela a foto. Você já até sai, você põe o gel na máquina e a máquina imprime para você esta foto que ela tirou. Cada risco desse corresponde a um fragmento de DNA. Então, nessa primeira amostra, eu tenho 3 partes. Essa segunda amostra, eu tenho 3 partes. Aliás, eu tenho mais partes aqui, mas 2 delas coincidem com a primeira. Essa aqui já não bate, ó, é outro fragmento. E assim você pode comparar. Veja que, por exemplo, o 2 e o 3, olha, tem compatibilidade de 100%. O que eu concluo? Que 2 e 3 é a mesma pessoa. Entende? Porque eles têm exatamente o mesmo DNA. Todos os fragmentos de um batem com os fragmentos de outro, com o padrão de fragmentos de outro. Agora, se eu olhar a pessoa 4, olha, tem coisas em comum. Claro, porque a pessoa é ser humano, mas tem diferença genética. A mesma espécie, inclusive, né? Quanto mais diferente a espécie, claro, vai dar mais diferença aqui. Mas se são pessoas, são da mesma espécie, as diferenças devem ficar menores. E quando é parente, né, as diferenças são ainda menores. Então, dá para fazer esse comparativo aqui, ver o que é igual e o que é diferente. Então, assim você coloca, se você conseguir colocar aqui, né, o DNA da mãe, no meio o DNA do filho e para cá o DNA do suposto pai. Então, metade das sequências do filho tem que bater com da mãe. A gente chama esses trechinhos de bandas. Então, metade tem que coincidir com o padrão da mãe e a outra metade com o padrão do pai. Tá? Vamos só finalizar o vídeo aqui. Olha só. Né? Então, você tem, cada fragmento tem um certo peso, né? Bom, é isso. E a gente usa essa técnica não só para teste de paternidade, para reconhecimento de material colhido em cena de crime, em reconhecimento de cadáver já em processo avançado de decomposição ou carbonizado, mas dá para usar essa técnica, por exemplo, biologia usa demais isso. Vamos supor, eu trabalho com, eu quero descrever uma nova espécie. Então, eu tenho que provar que ela geneticamente ela não é igual a nenhuma das outras. Né? Ela pode ter até parentesco, mas ela não pode ser igual. Você pode fazer isso. Porque daí, pelo padrão de bandas, você mostra que não tem ninguém, a morfologia dos outros pode até ser parecido. Se eu pegar uma joaninha aí e eu descobrir que ela é de uma espécie diferente. Então, morfologicamente, ela pode se parecer com outras joaninhas, mas geneticamente tem que dar diferença. Né? Aí você prova que é uma nova espécie. Dá para fazer em biologia essa técnica para você ver a cladograma, a árvore evolutiva. Eu quero saber qual o grau de parentesco entre essa espécie e essa outra. Será que eles são muito aparentados evolutivamente, pouco aparentados? Como é que inventaram isso? Será que foi só olhando morfologia, anatomia, fisiologia? Não, isso também, claro, né? Não menosprezando essa parte. Mas a genética veio dar mais peso, mais credibilidade a esse tipo de estudo,
porque ela vai ser ali um divisor de águas, ela vai assim mostrar sem sombra de dúvida qual é o grau de similaridade entre as espécies. Quanto mais similares, quer dizer, mais próximas no cladograma elas estão, ou seja, elas têm ancestral comum, né? E aí, quando você pega espécies diferentes, ou pegar reinos diferentes, pega uma planta e um animal, e compara essa sequência, obrigatoriamente vai dar mais diferença do que se você pegasse indivíduos de mesmo filo, né, de classes diferentes, mas de mesmo filo. Então, quanto maior o grau de parentesco, maior a similaridade, quanto mais distante, também você consegue ver isso daí. Beleza, vamos então agora para a apostila. Deixa eu achar ela aqui. Aí. Só para a gente finalizar este assunto, né, discutindo um pouco do que está lá. Então, a apostila, ela não vai, como eu falei, mostrar todos esses bastidores que eu mostrei através do vídeo, ela já vai direto para isso aqui, que é o quê? Que é o fingerprint, que é a impressão digital do seu DNA, que é o padrão de bandas que você tem, que você vai comparar com os outros indivíduos, tá bom? Sobre transgênicos, eu já falei, né? Transgênico ou OGM é todo organismo que apresenta genes exógenos, quer dizer, gene que não é seu, que veio de outro indivíduo, de outra espécie. Mas dentro desse tema aqui, a apostila traz vários exemplos, tá? E alguns deles são, assim, muito interessantes da gente discutir. Então, por exemplo, o produto, né? Eu quero produzir insulina humana. Como que eu posso fazer isso? Né? Criando uma bactéria, a Escherichia coli, uma bactéria muito comum, uma bactéria que vive no nosso intestino, ela não é parasita, né? Ela só vive lá, ela é comensalista, né? Só come os restos. Então, é uma bactéria muito fácil de se obter, comum, né? E você pode inserir gene humano nela. Pronto, você tem uma bactéria transgênica, você obtém dela insulina para tratar diabéticos. Algo similar para aqui a hemoglobina humana, né? O gene humano em célula de porco. Né? Então, eu tenho um suplemento terapêutico para pessoas que estão com falta de hemoglobina, né? Podem fazer uso desse produto aqui. Bom, eu quero produzir um milho transgênico, um milho BT, bastante comum. Ele é milho, mas ele tem gene da bactéria Bacillus thuringiensis, por isso BT, tá? E este gene produz uma toxina que é letal para insetos, ou seja, eu tenho um milho totalmente resistente a insetos, né? Legal. O que mais que a gente tem aqui de outros exemplos? Eu posso fazer uma alface enriquecida com ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina essencial para a gestante, tá? Se faltar ácido fólico na nutrição da gestante, o feto muito provavelmente vai ter problema neurológico. Então, alface é algo muito comum, né? Quase todo mundo gosta e come alface. Então, uma alface transgênica enriquecida com ácido fólico poderia ser bastante interessante. Soja resistente a herbicida, petúnias, né, que precisam de menos água, né? Então, você vai dizer assim, mas é o cúmulo da preguiça, né? Agora, nem a planta quer molhar. Mas a gente tem que pensar que a vida moderna é muito corrida, né? As pessoas gostam de planta, mas nem todas têm o tempo necessário para dedicar, regar, coisa e tal. Então, geralmente, as pessoas querem comprar plantas que precisem o mínimo possível de cuidados, né? Então, uma modificação genética desse tipo seria bastante interessante, né? Aqui um arroz, né, que tem gene de narciso amarelo, né, um arroz que vai ter mais beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Gados transgênicos
que produzem leite que já tem anticoagulante, então para tratar quem tem aí hemofilia. Tomate, olha, esse aqui eu achei fantástico. Tomate com gene. Aqui, ó, um gene mutante que altera a enzima etileno. Etileno não é o hormônio que amadurece o fruto? Pois é, o tomate transgênico tem um gene que inibe a síntese de etileno. Então, o que acontece? O tomate não amadurece. Então, para quem vende, quem exporta tomate, né? Então, mantém ele ali, né? Porque tomate é um produto extremamente perecível. Amadureceu demais, só no transporte já amassa, já bate e ninguém compra, né? Então, já é complicado. Tem muita perda, né? Então, para evitar isso daí, um gene que retarda esse processo de amadurecimento. Ah, Sheila, mas depois a pessoa vai querer expor o produto para venda, ela vai ter que, não, tomate verde também ninguém vai querer comprar. Beleza, daí ela coloca um pouco de etileno ali e tá tudo em ordem. Então, quando ela recebe o produto após o processo de exportação, ela aplica etileno e amadurece e põe o produto na banca para vender. Então, tem muita coisa legal que se pode fazer aqui, né? Manipulando o DNA. Claro que aqui a apostila está enfatizando o lado bom da coisa, né? Sabe que pode haver aí alguns problemas, como muitas vezes nós já temos visto alguns problemas acontecendo, especialmente em termos de impacto ambiental, né? Você vai introduzir na natureza é a mesma espécie, mas ela é geneticamente modificada. E se ela cruza com as espécies nativas, né? Qual o resultado disso a longo prazo, né? Da introdução de uma espécie geneticamente modificada no ambiente. Por isso que ainda tem muita resistência, tem gente que tem medo de comer alimento transgênico, porque acha que se aquele alimento é geneticamente modificado, de alguma forma isso vai modificar meu DNA também. Não é assim, né, gente? Não é, mas tem gente que tem esses medos, essas inseguranças. Antes de entrar no último assunto aqui, porque na verdade o assunto de hoje, né, nós temos 2 aulas, mas na verdade a proposta é para 4 aulas, né, mas dá para fazer em menos tempo. Eu quero falar um pouquinho sobre vacina de DNA. Eu falei que eu ia comentar com vocês, até porque nós estamos num contexto de pandemia, né, na busca, né, desesperada por uma vacina, então isso é um assunto que está em alta. Muito bem, vacina, a gente sabe que ela é feita com o próprio antígeno morto ou enfraquecido, atenuado, ou ainda com uma parte dele, né? A vacina de DNA é aquela que vai usar um gene importante e exclusivo daquele antígeno, daquele micro-organismo, como se fosse um antígeno indutor de resposta imunológica, tá? Então, a vacina de DNA se baseia em quê? Na remoção de um gene importante de um parasita e da introdução desse gene em você, né? E aí isso vai despertar o teu sistema imunológico para combatê-lo. Por que ela é eficiente? Ela é eficiente justamente porque ela é de DNA. E o DNA é o quê? Fingerprint, né? A impressão digital de cada um. Então, quer dizer, não tem erro. É aquele ponto final. Não tem perigo de confusão, né? Porque às vezes eu posso pegar uma proteína que esse vírus tem, mas que é meio parecida com de outros, né, micro-organismos, isso pode dar confusão ali depois na resposta imunológica. Então, é a vacina mais eficiente que existe, tá certo? É, sem dúvida, a vacina mais eficiente, aquela que é baseada em um fragmento de DNA do próprio micro-organismo. No entanto, por que ela demora para ser fabricada? Ela demora para ser fabricada porque tem que ter muito teste para garantir que ela é segura.
Porque pensa bem, você introduzir o gene de um micro-organismo em você, vai que esse gene adere ao seu material genético. E aí você é quem fica transgênico. Já pensou? Existe esse risco? Existe. Por isso que é uma vacina é a mais eficiente de todas. Por outro lado, é a que mais demora para ficar pronta, porque tem que ter muito teste, né, para garantir que ela não vai fazer isso. A segurança dela. Então, possivelmente, as primeiras vacinas contra o Covid não serão desse tipo. Serão vacinas, vamos dizer assim, provisórias, só para a gente minimizar o problema sério que temos no momento. Então, não serão as melhores vacinas. E as pessoas que estão aí fabricando essas vacinas, né, elas mesmas dizem que elas não têm plena certeza de como é que vai ser o resultado disso. Como assim, Sheila? Tem pessoa que vai tomar vacina e vai ficar imunizada com uma dose. Tem pessoas que vão ter que repetir 2 ou 3 vezes. Tem pessoas que não vão se imunizar, porque cada um é cada um e cada organismo responde ligeiramente diferente, né? Então, por isso, as primeiras vacinas que aparecerem aí, provavelmente vai ter muito, não vão ser bem eficientes. E aí, né? E aí vai começar aquele discurso, né? Mas também veio de tal país, né? Só podia vir porcaria de lá. Aí começa aqueles, né? Aquelas falas, aquelas coisas. Gente, não é assim, né? Claro que não é assim. Mas isso, né? Quem sabe do assunto, né? Entende que as primeiras vacinas, elas não vão ser as melhores. São provisórias, só para a gente tentar minimizar o problema atual, né? Mas vacina eficiente mesmo, provavelmente só daqui uns 5 anos ou mais, tá? Tudo bem? Alguma dúvida ou pergunta? Não, Sheila. Boa? Rapidinho, só uma coisa que você falou é que as vacinas transgênicas, elas são mais eficientes É ou não? Oi? a vacina de DNA. Ah, E tá, é uma sim. vacina de DNA. Você vai introduzir no teu corpo um pedaço do DNA daquele vírus, daquela bactéria. Então, vamos supor, um gene do DNA do Covid. É esse que você vai introduzir em você. Por que que ela é tão eficiente? Porque é gene, porque é DNA, porque ele é específico, porque ele é exclusivo. Por isso ela é tão eficiente. Por outro lado, você tem que testar muito para ver se não tem risco de, em algum momento, esse fragmento, esse gene introduzido em você, não aderir no teu DNA, como muitas vezes acontece, né? E aí você vira transgênico. Aí você tem um fragmento de um outro ser em você, e você alterou o teu DNA. Ah, entendi. Qual a Beleza. Muito consequência obrigada. disso? A gente não sabe. Gente, tem cada história, não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu fico, tem hora que eu fico com medo, tem hora que eu dou risada, né? Porque eu falo assim, ai, gente, cada uma que você escuta, né? Então tem tipo umas teorias da conspiração de que, por exemplo, essa vacina do Covid aí chinesa, né? Que na verdade ela tem nanochips de computador que vão hackear o nosso DNA, que vão nos mapear, Ah, meu para que os Deus do chineses... Já ouviram céu. isso aqui? Para que os chineses Não. exerçam controle global da população, que eles inventaram o vírus, que disseminaram o vírus para depois virem como os heróis, né? Com a vacina. E, na verdade, o que eles têm por trás lá é o propósito de ter um controle, né, da população mundial.
E agora? Toma ou não toma a vacina? Tem gente que está Ave apavorada, Maria. tem menos medo do Covid do que da vacina chinesa. Enfim, né? A gente nunca sabe o que está por trás totalmente das coisas, né? Mas não sei se eu sou, assim, muito otimista, mas eu gosto de pensar assim, que, né? Eu gosto de pensar que as pessoas não são más a esse ponto, né? Então, eu não gosto de pensar que foi uma invenção chinesa, sabe? Ou que foi algo do processo natural mesmo, né? Do vírus lá, natural, do morcego transitando para a espécie humana e se adaptando ao organismo. E óbvio que a primeira vacina seria deles, gente. É óbvio. Não foi o primeiro? Começou lá, né? Começou Sim. lá. Aliás, eles já tinham conhecimento desse vírus muito antes dele sofrer mutação e se especializar aos humanos. Já tinha gente estudando esse vírus. Já tinha gente cogitando que poderia acontecer isso. Entende? Eu já tinha gente estudando. Então, é claro que a primeira vacina vai ser de lá. Então, fica difícil, né? A gente dizer que a vacina foi elaborada com um outro propósito, né? Enfim, se é ou se não é, a gente não tem como saber totalmente. Mas o fato é que é meio óbvio que a vacina primeira teria que ser de lá, porque ele já tem um conhecimento muito antes dos outros lugares a respeito deste vírus. Então, claro que lá as pesquisas estão mais avançadas do que em outros lugares, né? Bom, é isso então, né? A nossa aula é até 10h40, é isso, né? 10h40. Sim. Isso. Então, tem mais um tempinho aqui. Já vou entrar para a quarta aula, falando um pouco sobre humanos como agentes de seleção. Não tem a ver com biotecnologia, né, diretamente, porque, na verdade, tem a ver com seleção artificial, né? Tem a ver com a interferência do homem, né, priorizando algumas variedades, né, e outras não. Então, a própria existência do homem, né, no planeta já muda tudo, né? Mas em termos de seleção natural também o homem interfere. E aqui ele conta diferentes histórias, né, que realmente são fatos, né? Ele começa a contar, por exemplo, em relação aqui à cevada, ao trigo, né, que são plantas assim que o homem, foram as primeiras que o homem domesticou. Então, naquele processo do homem que era nômade, né, coletor, depois ele foi, né, se tornando sedentário, e aí começa a agricultura, ele tem que selecionar variedades, né, que são aquelas que são cultiváveis. Então, nesse processo já começa a seleção artificial, porque ele separa algumas variedades, ele permite que se cruzem, que perpetuem, enquanto outras não. Então, ele vai contar um pouquinho para a gente a história do trigo. Eu achei tão bonitinho aqui, ó. O trigo selvagem, por exemplo, produz sementes que se quebram e se soltam, espalhando-se ao vento. Então, isso era o trigo de antigamente, né? Então, a semente dele se fragmentava, soltava pedaços, e isso favorecia a multiplicação, né? Espalhando no ambiente através do vento. Porém, há uma mutação deletéria no trigo em estado selvagem que faz com que as sementes, que são as maiores, as sementes grandes, não se espalhem, justamente porque são grandes. E assim as sementes permaneçam fixas na planta mãe, tá? Então isso, por enquanto, não é a ação do homem. Tem uma variedade ali, né? Então a maioria do trigo selvagem, as sementes fragmentavam e eram dispersas pelo vento, mas algumas sementes maiores não sofriam esse processo, permaneciam aderidas à planta mãe. Quando os povos ancestrais começaram a colher o trigo, houve preferência por plantas que tinham essa mutação. Por quê? Você vai colher o trigo que tem as sementes pequenininhas, fragmentadas, ou as que têm sementes grandes? Você seleciona, claro, as sementes maiores. Então, a ação do homem, a colheita, né,
selecionou preferencialmente plantas que tivessem essas sementes maiores, eram mais fonte de alimento, né? E isso havia, né, não havia necessidade de procurá-las a grande distância, porque estava ali, né, perto, elas não se espalhavam. Eles podem ter plantado algumas dessas plantas próximas aos seus povoados, assim, inadvertidamente, esses povos ancestrais começaram a selecionar essas plantas no sentido de reduzir o processo de as sementes se espalharem pelo vento. Ou seja, aquele mecanismo natural da planta se autoproliferar no ambiente, já era. O homem meteu a mão aí, selecionou a variedade que não se espalha. Então, agora ele tem um trigo que é totalmente dependente do homem para se multiplicar, né? Ele não consegue fazer isso por si só mais, porque essa variedade que fazia isso foi, né, descartada e foi selecionada preferencialmente a outra variedade, né? Atualmente sabemos que plantas de trigo possuem muitas características não encontradas em seus parentes selvagens distantes. Por exemplo, as sementes amadurecem simultaneamente. As sementes hoje em dia elas crescem em cachos coesos nas pontas dos ramos e não são transportadas pelo vento. Tais características as tornam facilmente cultiváveis e fáceis para a colheita. Então, o próprio processo de agricultura favoreceu esta variedade de trigo e as outras que tinham outras características foram, pouco a pouco, desaparecendo. A gente tem aqui um outro exemplo, né, bem legal. Bom, dos cães nem se fale, né? Porque a combinação de características, né, de uma raça com outra foi levando a toda essa diversificação aqui de raças. Claro, isso é produto da seleção artificial do homem. Mas olha que legal este exemplo que a apostila traz. Cadê? Ah, ele não vai carregar porque já faz tempo que eu abri o slide, que é esse exemplo que fala da hortaliça, da couve. Deixa eu pegar minha apostila aqui. Cadê? Onde é que ela tá? Aqui. Então, ela vai falar da couve, do brócolis. Todas essas hortaliças têm ancestral comum. Quer dizer que todas elas tiveram origem na mesma variedade que é essa daqui, tá na página 29, tá, pessoal? Brassica oleracea, essa é a planta ancestral. A partir dela, o homem selecionou, né? Quando o homem selecionou, por exemplo, aumento do número e do tamanho das folhas, ele selecionou a variedade chamada repolho couve. Quando ele selecionou características dessa variedade ancestral, aumentando o tamanho do caule, ele conseguiu a variedade couve rábano. Quando ele selecionou a variedade, né, com preferência com ramos com flores, ele chegou no brócolis e no couve-flor. E quando ele selecionou a variedade que favorecia os brotos, ele conseguiu a variedade couve de Bruxelas. Então, brócolis, couve-flor, a couve comum, a couve rábano, a couve crespa, o repolho e a couve de Bruxelas, todas são variedades de uma mesma espécie ancestral, que sofreram essas modificações devido a quê? A uma seleção artificial, preferenciando características genéticas neste grupo, outras neste grupo, outras nesse grupo. Então, o homem, de fato, interfere no destino da evolução das espécies. Certo? Aí nós temos na página 30 também as inúmeras variedades de milho, que é outra planta ancestral, né? Desde que o homem tem registro na história do homem, tem de milho também. Então, quantas variedades que foram aí produzidas dada a seleção natural de características genéticas específicas. Beleza, pessoal? Meu tempo com vocês aí já está se esgotando, mas pelo menos eu consegui aí as aulas dar o conteúdo de 4 aulas. Faltam os exercícios, mas isso a gente pode fazer
amanhã, porque amanhã a gente tem aula, né? Aí a gente fecha, né? A gente amarra todo esse assunto das aulas de 81, 82, 83 e 84. Legal? Beleza, Sheila. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.